Fala galera, professor Dimas Voa aqui, tio Doninho, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui falaremos sobre todo o universo do entretenimento. Portanto, se você trabalha com entretenimento, gosta de entretenimento, peço que se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, ative o sininho para sempre receber as notificações, deixe seu like para fortalecer e bora pro vídeo. Bom, e nesse vídeo nós vamos falar sobre atividades para bebês e crianças pequenas. Existem várias formas da gente conseguir entreter esses bebês e crianças pequenas na sua festinha de aniversário, né? É muito comum a gente ver os bebês não participando das brincadeiras, a não ser quando na festinha tem aquele show de palhaço, algum show circense ou uma contação de história, um show de mágica. Aí a gente vê eles interagindo com o entretenimento. Agora, geralmente, os pais, quando fazem, hoje em dia também a moda do mêsversário ou aniversarinho de um ano, é muito difícil ver o próprio aniversariante interagindo na sua festa. A única interação que a gente vê deles é tirando foto com os convidados, com os padrinhos, avós, parentes, enfim, e interagindo com eles também, né? Mas a gente não vê essa criança se divertindo, né? Então, nesse vídeo a gente vai falar algumas situações, algumas atividades que a gente consegue fazer com que eles interajam, com que eles tenham a diversão deles ali no momento deles, e também que podem ser utilizados em brinquedotecas, espaço kids, que também hoje está muito comum em restaurantes, bares, os pais quando vão ali com os amigos ou com os parentes fazer aquela confraternização, aquele encontro, deixam seus filhos com os monitores no espaço e tem ali o seu momento de lazer. Bom, antes de começar a falar nas atividades, a gente primeiro precisa entender qual fase, qual momento que esse bebê e essa criança estão passando, né? Não adianta a gente aplicar uma atividade em que eles ainda não entendam ou a fase de desenvolvimento deles não os torna capazes de compreender a atividade. Então, a gente tem que entender que a criança, nessa idade, ela aprende através do sentido, né? Através da imaginação. Então, atividades que incluem cheiros, né, dimensão ósmica. Que cheiro é esse? Qual o cheiro disso? Colocar texturas, né, dimensão tátil para elas trabalharem ali, fazer massinha, sons e silêncio, né, dimensão auditiva, né, qual o som, que é isso que está fazendo barulho, qual é o som disso, contar histórias demonstrando o som, né, quando falar do cavalo, fazer o barulho do cavalo, fazer o barulho do trem, né? O barulho, esses tipos de som para a criança imaginar. Ela consegue imaginar as coisas através das dicas, né? Aqueles caminhos que a gente vai mostrando para eles conseguirem se sentir dentro da situação que a gente está propondo para eles. Os gostos ruins e bons, né? Fazer com que eles experimentem, né? Se você tiver numa festa, colocar ali, muitas vezes o pai fala, meu filho não come isso. Uma coisa é ele não comer por não gostar, outra coisa é ele não comer por não poder comer. Aí a gente não pode ir contra o limite biológico dessa criança. Às vezes ela tem alergia e a gente não pode oferecer. Mas o momento que essa bebê, essa criança estão com a gente, é o momento da gente fazer aquilo que os pais muitas vezes têm medo, têm dó, têm pena da criança, aí acaba deixando a criança, não digo mimada, mas acaba bloqueando algumas vivências da criança, né? Porque muitas vezes a gente experimenta uma coisa na primeira vez e não acha gostoso. Mas com conversa, com algumas dicas, com um jeito, muitas vezes a criança acaba gostando. E a criança, ela sabe o ambiente que ela está. Ela sabe que na casa dela, se o pai oferece uma coisa que ela não gosta e ela falar que não quer, ela se negar a comer, ela sabe que ela vai ter alguma coisa que ela gosta logo na sequência. Então, é óbvio, até nós adultos, né? Se a gente souber que se a gente falar que não quer comer um pão com ovo e se a gente falar que não quer comer um pão com ovo, vai vir uma mesa de picanha, aquela picanha maravilhosa, a gente também vai falar que não gosta de pão com ovo. Mas, enfim, beleza estética também, dimensão visual, a criança vê, né, os bichinhos, vê essa beleza, a estética dela, né? Perceber o peso, né, dar as coisas para a criança para ela saber o que é leve, o que é pesado, sentir esses pesos. Tem aquelas bolinhas esféricas que a Montessori, quem trabalha na visão montessoriana sabe muito bem,
E quem ainda não conhece, conheçam a Montessori, que tem ideias maravilhosas, materiais maravilhosos para trabalhar com crianças dessa idade. O comprimento das coisas também, né? Pegar ali o trem é grande, o caminhão é grande, o carro é menor, a moto é menor ainda, né? O avião é muito grande, os animaizinhos, né? O cachorro é pequeno, o rato é menorzinho, o elefante é grande. Não é legal comprar esses bonequinhos todos do mesmo tamanho, porque a criança ela precisa saber que o boi é grande, que o cachorro é menor que o boi, ela precisa ter essa noção. Então a gente tem que ter cuidado nesses brinquedos também. O desafio com os pés, né? A criança está naquela bipedia, né? Naquele desafio de tentar andar, algumas estão engateando, então a gente colocar desafios para eles ali, né? Colar algumas bolinhas no ambiente com fita crepe e falar para ele lá pegar, a criança vai engatinhando, os que já conseguem andar já vão trabalhar esse caminhar, né, trabalhar essa bipedia para pegar o objeto. É sempre importante ter um ambiente seguro para a criança, para caso ela caia, ter aquele chão mais macio, ou o monitor está sempre ali do lado para caso se ela se desequilibrar, não acabar não caindo e criando um choro ou até um machucadinho nela, né? E colocar ela para subir degrau, descer degrau, subir se você tiver num espaço aberto, numa pedra, sempre ajudando ela a subir, descer. E nessas condições a gente começa a construir o homem, né? A humanidade, né? Na ação de brincar, a gente consegue colocar essas crianças para se desenvolver através das brincadeiras. Então as crianças, geralmente, na idade ali de bebê até os 2 anos de idade, ela compreende as coisas muito através dos gestos, né? Através de símbolos, de músicas, de ilustrações, de postura. Ela sempre observa isso no ambiente dela. Se ela consegue entender quando o ambiente está mais negativo, né? Quando está tendo uma discussão, e ela consegue entender quando é um ambiente alegre. Então, por isso que muitas vezes você coloca uma música, a criança começa a dançar, porque ela sente que o ambiente está legal, está bacana, e ela começa a interagir com essa música, né? Então, atividades que geram essas expectativas são importantes, né? Vale dizer também que crianças até os 8 meses, elas enxergam tudo nublado, meio embaçado, então colocar coisas muito coloridas para a criança não faz tanta diferença. Mais estética dos adultos mesmo, querer ver o espaço kids ou aquele cantinho todo colorido, mas para a criança até 8 meses não faz diferença o colorido, né? Dá para você investir em tonalidades entre claro, escuro, preto e o branco, ela já consegue diferenciar através dessas tonalidades claro e escuro. Beleza, galera? E com as crianças maiorzinhas já, né, de 2 a 3 anos ali, elas já começam a ter a criatividade, como dizia Albert Einstein, a criatividade e a inteligência se divertindo, né? Então, quando a gente oferece para essas crianças maiores também ambientes onde elas possam criar, pode imaginar, a gente começa a perceber o universo do faz de conta, né? A Montessori diz que a imaginação se faz através da capacidade que eles têm de aproveitar algo vivido. Então a gente vê crianças brincando de médico, de cozinheira, de marceneiro, cuidando de bebês, né? Quando você coloca uma boneca no ambiente, eles pegam essa boneca e fazem como se fossem filhos deles, porque principalmente essa é a primeira impressão que eles têm do mundo, né? A mãe deles cuida deles como um bebê. Então quando eles começam a ter essa noção de criatividade, eles veem uma boneca como no mesmo formato que ela era quando criança, ela quer cuidar como a sua mãe ou seu pai cuidaram deles, né? Então a gente vê esse universo de faz de conta, de imaginação, todas essas brincadeiras que a criança consegue criar ali junto com seus amiguinhos, junto com seus monitores, através da imaginação do faz de conta. E essa descoberta
para essa descoberta acontecer, a gente deve criar ambientes e situações onde a criança, através da sua experiência, descobre e chega à sua própria conclusão sobre determinada coisa. Ou seja, a gente não pode, como eu falei no começo, fazer com que o medo, com que a pena, a dó dos pais, a preocupação dos pais em excesso, passem para eles esse medo de fazer, de passar por uma experiência. Então, por exemplo, uma atividade que é bem bacana para crianças, já de 1 ano, 2 anos, é colocar ela servir ali na mesinha, pedir para o garçom ou para o pessoal do evento colocar uma jarra de suco com alguns copinhos e fazer com que essas crianças se sirvam. Em vez da gente servir a eles, como os pais geralmente fazem, como na escola geralmente é, a gente faça com que eles sirvam, eles próprios se sirvam. Coloca ali um suco de laranja, um suco de limão, que é mais azedo, um suco de laranja, que é mais doce, para eles já terem essa diferença, conhecerem essa diferença entre o doce e o azedo, né? E eles próprios se servir, porque eles se serviram, eles vão descobrir que são capazes de fazer, vão descobrir sozinhos que tem que ter calma, tem que ter cuidado, que a jarra de suco está pesada porque está cheia de suco, que eles precisam equilibrar essa jarra e mirar para acertar o copinho ali certinho, que eles têm que observar bem antes para não transbordar, né? Parar antes do copo transbordar. E caso se derramar também não tem problema, a gente passa um paninho, porque muitas vezes quando a criança vai tentar se servir e acaba derrubando, os pais acabam reprimindo, dando aquele esporrinho básico, e os monitores têm que ter essa paciência a mais com a criança. Derrubou um pouquinho, não tem problema, o tio limpa, pronto, vamos tentar de novo, até ele conseguir se desenvolver e conseguir sozinho, né? E a criança precisa estar com foco na sua própria ação e experimentação sensorial. Então a gente fazer eles colocarem a mão na massa, fazer uma massinha, vamos todo mundo fazer uma massa de pão, vamos todo mundo fazer um brownie, né? Hoje está muito, e até esfirra, dá pra gente colocar eles para fazerem, né? Coloca ali o aventalzinho neles, tudo bonitinho, todo mundo colocando a mão na massa para fazer. Oficinas de massinha, oficinas de argila, são oficinas muito bacanas para se trabalhar com essa idade, para eles sentirem. Eles gostam de se lambuzar. Brincadeiras com tinta, passar tinta na mão e colocar a mão no papel para eles verem como é a mãozinha deles, né? Colocar eles deitados no chão e o amiguinho fazer o contorno do corpinho deles com o giz, também para eles se perceberem, né? Como é a estrutura do corpo deles, né? Quem é maior, quem é menorzinho, brincadeiras também de percepção corporal também são bem bacanas, né? Cabeça, ombro, joelho e pé, também são bem legais. O Simon diz, né? Simon diz bota a mão na cabeça, Simon diz bota a mão no cotovelo, Simon diz bota a mão no nariz, Simon diz bota a mão na boca, Simon diz bota a mão no olho. Também é uma brincadeira bem bacana para eles terem essa percepção corporal. E outras brincadeiras que eu venho fazendo, né? Venho criando. O livro que eu tenho aqui para indicar para vocês, que é um livro bem bacana, é esse aqui, Brincadeiras com Bebês e Crianças Pequenas, que é da Liana Tubelo e da Mary Ellen Araújo. É um livro bem bacana, tem diversas atividades, também atividades interativas. Você coloca o QR Code aqui e encaminhado para um link onde te ensina mais sobre a atividade. Tudo isso que eu falei, a parte técnica, é um livro bem técnico também no começo. Tem o assunto é bem mais aprofundado desse livro. Eu tirei muita coisa desse livro para fazer esse vídeo para vocês. E desse livro também eu tirei algumas brincadeiras, algumas coisas que a gente pode fazer, como isso aqui, ó. É um rolo de papel higiênico, um papel celofane, um elástico. Aí eu coloquei aqui, no caso, uma setinha. Eu não vou conseguir mostrar para vocês agora, mas é uma lanterna. Você coloca uma lanterna aqui e essa vira uma lanterna, dependendo do espaço. Se o espaço for escuro, a criança vai se divertir bacana e é uma coisa fácil de fazer. Não usa tesoura, você vai cortar ali com a tesoura
os pedacinhos de celofane, mas não tem risco nenhum da criança se machucar fazendo isso aqui. Você consegue fazer com que todos eles façam, e aí tem a questão da textura também, ó. Você pode trabalhar a textura do papel higiênico, a textura do papel celofane, que é mais liso, o rolo de papel higiênico já é uma textura mais áspera. São coisas bem bacanas. Tenho também aqui a minha cobrinha, que eu também fiz. Uma cobrinha. Olha que legal. Fiz com tampinhas de garrafa e copinho. Também peguei no livro o exemplo para fazer. É um brinquedo bem bacana que a criança vai conseguir ali interagir. Temos chocalhinho. A criança trabalhar musicalização, ó, barulho de cobra. Você coloca a cobrinha andando e vai fazendo o barulhinho da cobra. Também é uma atividade muito legal de fazer. E esse aqui, que é o nosso porco-espinho, que também é bem bacana, ó. Você faz com uma garrafinha de água, de leite, né? E coloca aí nas atividades de desenho para eles estarem ali fazendo as atividades. Também é um vídeo bem legal, é um trabalho bem bacana para fazer com eles, um porquinho espinho. Você fala que esses aqui são os espinhos do porquinho, pode aproveitar, contar uma história do porquinho que estava perdido na mata, com seus espinhos coloridos. Ele estava desistindo da vida porque ele não se sentia mais útil, ele estava perdido na cidade grande, e ele chegou ali na brinquedoteca ou no Espaço Kids e se encontrou com o tio Doninho. E o tio Doninho falou para ele: não fique triste, porquinho, você não está sem função no mundo. O tio Doninho vai te dar uma função bem bacana. Você gosta de crianças e o porquinho falou que adora crianças. Então você vai ficar paradinho aqui na mesa, quietinho, conversando com as crianças, se interagindo com as crianças, e eles vão utilizar os seus espinhos coloridos para desenhar. E aí as crianças já vão ter essa imaginação, todo esse contato com a história do porco-espinho perdido na cidade grande. Temos também brincadeiras com os nossos personagens do folclore, que a gente pode falar sobre o Saci Pererê. Temos as transformações em personagem, onde a gente pode virar um palhaço e fazer uma palhaçada para as crianças. E temos outras várias situações onde a gente pode interagir com essas crianças, como, por exemplo, dar a elas itens da natureza para que elas tenham esse contato com sementes, com coisas da natureza também. Uma semente de... não lembro do que é essa semente aqui, mas é uma semente. E a gente começa a mostrar para elas várias e várias situações onde a criança possa se divertir. Temos aqui itens de instrumentos musicais também, que a gente pode estar trabalhando com as crianças. Deixa eu ver o que mais que temos aqui para crianças. Até isso aqui mesmo, aqui é esqueci o nome disso aqui, gente. Quem lembrar, coloca aqui nos comentários. Que utiliza para comer comida japonesa, ensinar essas crianças a trabalhar ali o gesto, né, de pegar os objetos na mesa. Também são coisas bem bacanas para a gente estar trabalhando com essas crianças. Mais atividades, temos aqui pescaria. A partir de 2 anos você pode montar ali, se for num sítio, se for numa chácara, você já consegue pescar no próprio laguinho, no próprio rio. Mas se não tiver, tio Daninho, eu estou num ambiente que é pequeno, que não tem espaço, você consegue pegar uma bacia, colocar um pouquinho de areia ou até mesmo água, ou aquele gel, né, para simular uma água,
e colocar ali peixinhos, alguns peixinhos com um buraquinho e fazer uma varinha para que essa criança tenha essa experiência de pescaria. Também é uma experiência bem bacana para as crianças, trabalham diversas coisas, coordenação visomotora fina, tônus, equilíbrio, percepção visual, expectativa, observação e análise, onde que o peixinho está, onde que eu tenho que colocar, eu tenho que ir mais para frente, eu tenho que ir mais para trás, tenho que ir com a linha mais para o lado, né? Toda essa atenção visual e elaboração mapa espacial do objeto. Outra atividade que temos aqui, o livro tem diversas atividades, gente. É um livro da Brincadeiras e Jogos, tem muita coisa bacana, ó. Muita coisa legal, com caixa de ovo, com muita atividade com material reciclado, isso é muito importante, muito bacana. E é isso, gente. Existem diversas formas para se trabalhar entretenimento com bebês e crianças pequenas. Basta a gente procurar entender o momento que eles estão passando, qual a fase que eles estão passando, principalmente os monitores, recreadores, professores de atividade de berçário e crianças pequenas ali na creche. Existem diversas formas da gente trabalhar o entretenimento com eles, tá? Não são bichos de 7 cabeças, tem muita gente que tem medo de bebê e criança pequena, mas eles não são bichos de 7 cabeças. A partir do momento que a gente entende o momento que eles estão e começa a elaborar e oferecer atividades em que eles conseguem compreender e acompanhar, é um mundo maravilhoso. O retorno que eles dão pra gente, as gargalhadas, as caras que eles fazem de medo, de expectativa, você consegue ver quando você está contando uma história, quando você está fazendo uma atividade, que o olhar deles é totalmente imaginando coisas. Eles estão sempre imaginando, quando eles estão pegando na massinha, eles estão sempre, nossa, que legal, que gostoso. Aí alguns pegam, comem um pedaço da massa e acham e fazem cara de ruim. Quando você dá um suco de limão, alguns fazem careta porque é azedo. Você se diverte muito nesse mundo, é um mundo muito bacana em que você aprende, está sempre aprendendo com eles, aprende muito com eles, e eles são muito participativos e interativos com isso. Basta você aplicar a atividade certa, que eles vão adorar, e é muito necessário que essas atividades sejam aplicadas para esses bebês e essas crianças, para que eles criem a sua própria experiência, o seu próprio viver e a sua própria história de vida. Deixando de lado os medos do papai e da mamãe. Lógico que você tem que conversar com o papai e com a mamãe, né? Você não pode fazer nada escondido deles, você tem que falar que é compreensível que os pais tenham medo, tenham algum receio com o filho, mas que é importante que esse filho tenha a sua própria experiência para que ele tome as suas próprias decisões, né? Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, porque senão a criança fica muito moldada a que os pais querem que ele seja e ele deixa de ser aquilo que ele gosta de ser, aquilo que ele quer ser, aquilo que ele deseja ser. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Falou!